Vamos ver aqui, ó, tua tia Rosa Luxemburgo de novo, falando sobre a socialização da sociedade. Essa aqui acontece em dezembro de 1918, ela escreveu isso aqui, ou seja, 1 ano e 2 meses depois da revolução que aconteceu lá no... que está acontecendo agora, né, na Rússia. A revolução do proletariado, que acaba de começar, não pode ter nenhum outro fim, nem nenhum outro resultado, a não ser a realização do socialismo. Antes de tudo, a classe operária precisa tentar obter todo o poder político estatal. Mas para nós, socialistas, o poder político é apenas meio. O fim para o qual precisamos utilizar o poder é a transformação radical da situação econômica como um todo. Bem importante esse trecho aqui, tá? Hoje, todas as riquezas, as maiores e melhores terras, as minas e empresas, assim como as fábricas, pertencem a alguns poucos latifundiários e capitalistas privados. A grande massa dos trabalhadores, por um árduo trabalho, recebe apenas desses latifundiários e capitalistas um parco salário para viver. O enriquecimento de um pequeno número de ociosos é o objetivo da economia atual. Essa situação deve ser eliminada. Todas as riquezas sociais, o solo, como todos os tesouros que abriga no interior e na superfície, todas as fábricas e empresas, enquanto propriedades comuns do povo, precisam ser tiradas das mãos dos exploradores. O primeiro dever de um verdadeiro governo operário consiste em proclamar, através de uma série de decisões soberanas, os meios de produção mais importantes como propriedade nacional e, em pós-loss, sobre o controle da sociedade. Só então começa propriamente a mais difícil tarefa, a construção da economia em bases totalmente novas. Hoje, em cada empresa, a produção é dirigida pelo próprio capitalista isolado. O que e como deve ser produzido, quando e como as mercadorias fabricadas devem ser vendidas, é o empresário quem determina. Os trabalhadores jamais cuidam disso. Eles são apenas máquinas vivas que têm de executar seu trabalho. Na economia socialista, tudo isso precisa ser diferente. O empresário privado desaparece. A produção não tem mais como objetivo enriquecer o indivíduo, mas fortalecer a coletividade, meios de fazer todas as necessidades. Consequentemente, as fábricas, empresas, explorações agrícolas precisam adaptar-se segundo pontos de vista totalmente novos. Primeiro, se a produção deve ter por objetivo assegurar a todos uma vida digna, fornecer a todos alimentação abundante, vestuário e outros meios culturais de existência, então a produtividade do trabalho precisa ser muito maior que hoje. Os campos precisam fornecer colheitas maiores. Isso ela está falando em 1918. Hoje em dia, isso aqui já não é verdade, tá ligado? Hoje em dia, a produtividade do trabalho já ultrapassa tudo que a gente precisa para sobreviver. A gente não precisa desse nível de produtividade de trabalho para que todo mundo tenha uma puta qualidade de vida. A gente tem principalmente em questão agrícola, a gente produz muito mais do que a gente realmente necessita para viver em sociedade de produção. A gente tem esse extra de produção que é muito maior, tão muito maior que muito é descartado. Então, em quase 110 anos depois, já não é mais verdade isso aqui. Os campos precisam fornecer colheitas maiores. Nas fábricas, precisa ser utilizada a mais alta técnica. Quando as minas de carvão e minério apenas as mais rentáveis precisam ser exploradas, etc. Segue-se daí que a socialização se estenderá. Antes de mais nada, as grandes empresas industriais e agrícolas. Não precisamos nem queremos tirar a pequena propriedade ao pequeno agricultor e ao pequeno trabalhador que, com seu próprio trabalho, vive penosamente do seu pedacinho de terra ou da sua oficina. Com o tempo, todos eles virão até nós voluntariamente e compreenderão as vantagens do socialismo sobre a propriedade privada. Tá aí, gurizada.
o pequeno burguês, o carinha que tem ali e tal. Essa gurizada não é um problema social esse tipo de propriedade, tá ligado? E o que vai acontecer depois de essa nova forma se instaurar é tipo, só que, ok, vamos seguir. Segundo, para que na sociedade todos possam usufruir do bem-estar, todos precisamos trabalhar. Apenas quem executa trabalho útil para a coletividade, quer trabalho manual, quer intelectual, pode exigir da sociedade os meios para a satisfação de suas necessidades. Ou seja, não tem mais parasita na sociedade. E aí é que muda a ideia de parasitário, tá ligado? Porque tu tem hoje em dia muita gente que tá recebendo benefício, recebendo dinheiro do Estado porque não tem condições de conseguir trabalhar. Por quê? Por que não tem condições? Tu tá dizendo que então, porque a pessoa tem autismo, porque a pessoa tem não sei o que, não tem condições de trabalhar? Sim, porque o mercado de trabalho hoje, ele é feito para uma competição, o mercado de trabalho é um produto também. Se a gente deixa de tratar o mercado de trabalho como um produto e trata como isso, como um dever de todo mundo que quer participar da sociedade, tem que arranjar alguma coisa para fazer, o mercado de trabalho não é mais um mercado de trabalho. Ele é trabalho, é coisas que a gente tem que fazer. Então, pessoas que têm condições que a impedem de participar, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem deficiência motora, uma pessoa que tem autismo, ela não vai precisar se encaixar num mercado de trabalho. Ela vai fazer aquilo que ela conseguir fazer. Ela vai participar do processo produtivo da forma que ela conseguir participar. Assim como todos nós. Quem consegue participar mais, participa mais. Quem consegue participar menos, participa menos. Mas todo mundo vai fazer isso como um dever, todo mundo vai fazer isso como parte do ser social. Portanto, não vai ser aquela coisa, porque ele faz menos que eu, porque... Sim, ele faz menos que tu, porque tu tá vendo que o cara tá na cadeira de rodas, tá ligado? Ou porque tu tá vendo que o cara tem uma deficiência motora, ou porque tu tá vendo que se o cara trabalha 4 dias na semana, ele passa 4 dias dormindo, porque ele exaure tudo que ele tem de energia. E isso é uma condição que tu não tem. Tu consegue trabalhar um dia, folgar um dia, trabalhar um dia, folgar um dia, tu consegue trabalhar... E a forma que a gente ia trabalhar, o quanto tempo a gente ia precisar trabalhar, o quanto esforço a gente ia precisar trabalhar, se todo mundo trabalhasse, todo mundo, não existe desempregado, todo mundo, não existe a gurizada que tá na rua porque não consegue achar trabalho, não existe a gurizada que precisa dos benefícios porque não consegue achar trabalho. Todo mundo vai estar recebendo todo o fruto de tudo aquilo que for produzido, porque todo mundo vai estar participando do processo produtivo como conseguir. Uma vida ociosa, como hoje levam na maioria das vezes os ricos exploradores, e aí é que tá. Esses é que são os parasitas. Os parasitas não são aquela gurizada que ganha 1.000, 2.000 reais por mês de benefício do governo. Os parasitas são esses que não fazem nada, acordam meio-dia ou acordam 7 horas da manhã, vão na academia, ficam se fazendo e do nada olham a conta do banco. Caralho, fizemos 3.000 pounds hoje. Isso é parasitário. A obrigação de trabalhar para todos os que são capazes, exceto naturalmente crianças pequenas, os velhos e os doentes, é, na economia socialista, uma coisa evidente. Quando aos incapazes de trabalhar, a coletividade precisa simplesmente tomar conta dele. Quanto aos incapazes de trabalhar, a coletividade precisa tomar conta dele. Não como hoje, com esmolas miseráveis, mas por meio de alimentação abundante, educação pública para as crianças, boa assistência médica pública para os doentes. Perfeito aqui, ó. Perfeito. Aos incapazes de trabalhar, a gente só cuida deles, tá ligado? A gente só faz, tipo, mano, tu não é capaz de trabalhar? Foda-se, tem muita gente que é capaz de trabalhar hoje em dia e não tá trabalhando. Se todo mundo que é capaz de trabalhar tiver trabalhando, a gurizada que não é capaz de trabalhar nem precisa trabalhar, porque eles não são capazes de trabalhar. E eu não vou estar precisando trabalhar 8, 12 horas por dia, porque não tem gente desempregada. Tá todo mundo fazendo parte disso aqui. Ou seja, eu vou estar trabalhando bem menos e colhendo os frutos de tudo que a gente produziu, porque não tem mais essa necessidade de garantir esse produto, e esse produto que é trabalhar, esse produto que é o trabalho, que me gera esse produto que é dinheiro, para mim conseguir comprar esse produto que é qualquer outra coisa, que seja comida, casa ou coisas para viver. Eu não preciso ter essa mediação, eu não preciso tratar essas coisas como produto. Eu vou tratar essas coisas como é meu dever trabalhar, porque é o meu, é o meu direito usufruir de tudo isso que eu tenho, que a gente produziu em coletividade.
a partir do mesmo ponto de vista, isto é, do bem-estar da coletividade, é preciso que os meios de produção, assim como as forças de trabalho, sejam inteligentemente administradas e economizadas. O desperdício que ocorre hoje, a cada passo, precisa acabar. Mas aí é que tá. Esse é um ponto bem interessante, tá? Mas vamos seguir, porque eu quero ver o que ela fala mais adiante. Mas tem um ponto bem interessante. Assim, naturalmente, é preciso suprimir a indústria de guerra e de munição no seu conjunto, pois a sociedade socialista não precisa de armas assassinas. Em vez disso, por isso que tem que ser internacional. Em vez disso, é preciso que os valiosos materiais e a força de trabalho aí empregados sejam utilizados para produzir coisas úteis. As indústrias de luxo, que hoje produzem todo tipo de futilidade para os ociosos, assim como a criadagem pessoal, precisam igualmente desaparecer. Toda a força de trabalho posta nisso encontrará ocupação mais útil e mais digna. Perfeito. Aqui, ó, criadagem pessoal. Ou seja, por que tu precisa de alguém para estar limpando a tua casa? Ah, porque eu não consigo manter minha casa limpa e tal. Ok, por que tu não consegue manter a tua casa limpa? Ah, porque eu trabalho. Ok, perfeito, aí que tá. Tu trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia. Obviamente não dá tempo de limpar a tua casa. Se tu trabalhar menos e tiver mais tempo para passar no teu ambiente doméstico, tu consegue organizar o teu ambiente doméstico com muito mais. Inclusive, isso se torna parte do teu dever social. Mano, cuida da tua merda aí, tá ligado? É o teu ambiente doméstico, é onde tu passa o teu dia ocioso. Então, tá ligado? Dá um jeito de organizar essa merda aí. Se desta maneira criarmos um povo de trabalhadores, em que todos trabalhem para todos, para o bem-estar e benefícios coletivos, então, o quarto, o próprio trabalho precisa adquirir uma configuração inteiramente diferente. Caralho, bem demais. Hoje em dia, o trabalho, tanto na indústria quanto na agricultura ou no escritório, é, na maioria das vezes, uma tortura e um fardo para o proletário. As pessoas vão para o trabalho porque é preciso. Caso contrário, não conseguirão meios de subsistência. Ou seja, tu pode não ir para o trabalho, só que na sociedade socialista, onde todos trabalham em conjunto para o seu próprio bem-estar, é preciso ter maior consideração pela saúde e pelo prazer de trabalhar. Tempo de trabalho reduzido, que não ultrapasse a capacidade normal. Locais de trabalho saudáveis, todos os meios para o descanso e o trabalho precisam ser introduzidos, para que cada um faça a sua parte com maior prazer. Ok, faz sentido. Ferramenta boa, tipo um ambiente de trabalho limpo e que não ofereça riscos. Tudo isso, ou seja, o gasto que seria poupado para ir para um lucro de alguém pode ser gasto para garantir que todo mundo tenha um trabalho safe, que tenha um trabalho com ferramenta de qualidade, que, tá ligado? E aí, é isso, mais gente para trabalhar. Porque daí tu não trabalha cansado, tu trabalha menos, tem mais tempo para usufruir tua vida. Porém, para todas as grandes reformas, é necessário o material humano correspondente. Hoje, atrás do trabalhador, está o capitalista com seu chicote. Em pessoa ou através de seu contramestre ou capataz. A fome arrasta o proletário para trabalhar na fábrica, na grande propriedade ou no escritório. O empresário cuida então para que o tempo não seja desperdiçado, para que o material não seja estragado, para que seja fornecido trabalho bom e competente. E nem precisa de empresário, né? Porque o empresário ele pode pagar um manager. E aí esse manager é o contramestre. Ou seja, o empresário tá ali, só vendo vir, e ele não precisa nem cuidar disso mais, ele não precisa nem pensar, tipo, o empresário, o grande empresário, né? Não tipo o meu chefe, que é dono de um restaurantezinho pequeno com 8 pessoas trabalhando para ele. Ele tem que estar pendente disso. Ele tem que estar ali, ele tem que fazer um trabalho de administração. Agora, grande empresário, tu acha que o dono do McDonald's gasta tempo fazendo qualquer coisa? O trabalho dele é só especular ali, ó. Pum. Na economia socialista, é suprimido o empresário com seu chicote. Aqui, os trabalhadores são homens livres e iguais, que trabalham para o seu próprio bem-estar e benefício. Por isso que é necessário todo o poder aos conselhos de trabalhadores, tá ligado? Todo trabalhador que trabalha em cada uma das fábricas tem seu conselho de trabalhador ali, onde é decidido as coisas ali, e aí qualquer órgão municipal, estatal, nacional, seria apenas
um espaço para que delegados desses conselhos vão discutir as decisões que fizeram aqui e como eles querem levar essas decisões aqui, como que eles querem que essas decisões, ou seja, tipo, a gente precisa construir uma estrada gigantesca, então a gente precisa alocar recursos para construir essa estrada, ou esse trilho de trem. E aí a gente vai ter que ter os delegados daqui que falam quanto que a gente pode alocar de recurso disso aqui para lá, ou então que a gente precisa de recurso para cá que não chega, sei lá. O Nordeste precisa de coisas que não chegam no Nordeste. Então os delegados do Nordeste vão trazer toda essa preocupação deles, toda essa necessidade deles e... Tá ligado? Isso aí eu ainda tenho que aprender, eu ainda tenho que abstrair mais essa questão do conselhos de trabalhadores em locais mínimos e conselhos de trabalhadores em local nacional. E aí é que eu acho que entra a questão que eu achava que eu tava falando que era interessante. Porque é sobre essa questão de uma revolução permanente, tá ligado? O momento de revolução é aquele momento onde bum, strike geral, tá ligado? Greve geral. Tá todo mundo parado, as fábricas estão tudo fechadas, as estradas estão bloqueadas, não tem ônibus funcionando, não tem trem funcionando, as escolas estão tudo paradas, os professores, os alunos estão tudo na rua, tá todo mundo na rua. A gente parou por uma semana, a gente parou por 2 semanas, a gente parou por 3 semanas. Nessas 3 semanas que a gente está parado, pessoas têm que comer, pessoas têm que ir de um lado pro outro, pessoas ficam doentes, precisam de... E como é que a gente vai organizar tudo isso? Aí é que tá. Esse é o movimento revolucionário. É a gente percebendo que a gente não precisa organizar as coisas da forma que elas são organizadas hoje. A gente vai encontrar novas formas de organizar a sociedade, tá ligado? Então vai estar todo mundo em strike, as fábricas tudo fechadas, a gurizada na porta da... Não, mano, a gurizada ocupando a fábrica e não vamos. Vai ter gurizada que vai estar fazendo comida e levando pra eles. Vai estar gurizada que vai estar... Caralho, a criançada não tá indo na escola porque a escola... Não tem problema, os professores se juntam e dão aulas num parque. E começam a ensinar coisas pra gente, depois de 1 mês, 2 meses, começa o tempo a passar e a gente não vai voltar. A gente tá todo mundo parado. Aí a gente começa a utilizar as fábricas, começa a produzir o que a gente precisa usando o maquinário das fábricas. Não mais o que é, essa fábrica tem que produzir 10 mil iPhones esse ano, não. A gente tem todo o maquinário da fábrica, a gente vai produzir o que a gente precisar. Quem que não tem telefone? Vamos usar o maquinário da fábrica inteiro que a gente tá ocupando para fazer iPhone, para dar pra gurizada que não tem iPhone aqui. E aí a gurizada vai lá, traz comida, a gurizada vai lá e faz. Tá ligado? É repensar a forma que a gente vive em sociedade. Só que esse repensar essa forma se daria nesse momento onde a gente estaria nesse momento revolucionário. Que não é pegar arma e sair... É o quê? Travar todas as formas de funcionamento de um maquinário estatal. E aí se ele tiver que usar a polícia ou o exército... Aí, infelizmente, a gente teria que ter formas de conseguir armas também para se defender, porque senão a polícia e o exército entrariam nessas fábricas e... Tá ligado? Só que se tiver gente suficiente nas ruas, eles não teriam o que fazer, tá ligado? Ainda mais que aí, se eles vissem, cara, os caras estão usando a fábrica de iPhone para fazer iPhone, eles estão distribuindo iPhone. Por que a gente vai entrar lá e... Tá ligado? Se a gente pode só ir lá e ficar do lado dos caras, pegar um iPhone e ainda... E aí a gente pode defender esse bagulho aqui, tá ligado? Defender essa ideia, que é utilizar todo esse maquinário que já existe. Muito obrigado, burguesia, e muito obrigado, modelo capitalista de sociedade que criou maquinários tão aprimorados para fabricação de coisas. Se a gente só ocupar essa fábrica aqui e usar esse maquinário de uma forma diferente, tá safe, tá ligado? Só que essa forma diferente se daria... após a gente conseguir fazer essa manifestação tão grande, essa movimentação de gente, tá ligado? Essa como é que é o nome disso, porra? Mobilização tão grande que não teria como ser parada, tá ligado? E aí, a partir dessa mobilização grande, a gente pensaria formas de, ok, o que a gente pode fazer com isso agora? Aqui os trabalhadores são homens livres e iguais, que trabalham para o seu próprio bem-estar e benefício. Isso significa trabalhar zelosamente por conta própria. Por si mesmo. Não desperdiçar a riqueza social. Fornecer o trabalho mais honesto e pontual. Cada empresa socialista precisa naturalmente de um dirigente técnico que entenda exatamente do assunto, que estabeleça o que é mais necessário para que tudo funcione, para que seja atingida a divisão do trabalho mais correta e mais alto rendimento. Ora, isso significa seguir as ordens de boa vontade.
Ora, isso significa seguir essas ordens de boa vontade, na íntegra, manter a disciplina e a ordem, sem provocar atritos nem confusões. Obviamente, uma classe regente seria necessária. Uma classe regente não, perdão. Não é uma classe regente. É a posição de gerenciamento. Ou seja, que nem hoje em dia tem um restaurante onde eu trabalho que tem eu como cozinheiro-chefe, ou um dos cozinheiros-chefes, e um cara que trabalha de manager para garantir que a gente tenha todos os produtos, para garantir que a gente tenha gente trabalhando nos dias que vai ser movido, tá ligado? Essa pessoa ainda vai ser necessária. Só que o dono, ele não faz esse trabalho. Quando ele faz esse trabalho, ele faz mal feito. Por quê? Porque o trabalho dele é só ser um parasita que vai ganhar em cima daquele fruto, daquele trabalho da gurizada que tá todo mundo ali, incluindo o gerente e a gente. Só que o gerente tem que se entender como parte de nós, não como pertinho do chefe, tá ligado? Porque ele tem um poder, mas o poder dele é limitado ao: a empresa é minha, você foi demitido, eu vou chamar outro. Cada empresa socialista precisa naturalmente de um dirigente técnico, ok. Numa palavra, o trabalhador da economia socialista precisa mostrar que também pode trabalhar zelosa e ordeiramente sem um chicote da fome, sem o capitalista e seus contramestres, atrás das cordas, que pode manter a disciplina e fazer o melhor. Para isso, é preciso autodisciplina interior, maturidade moral, senso de dignidade, todo um renascimento interior do proletário. Aí é que tá. Esse renascimento interior do proletário, é por isso que eu acho que era uma das fraquezas, até onde eu entendo, da Rosa Luxemburgo. Porque essa necessidade de fazer isso através do parlamento é o que torna isso impossível, tá ligado? Porque a gente vai estar seguindo o mesmo modelo de sociedade, ou a mesma ética social dentro de um novo modelo de sociedade. Só que eles não condizem. Uma nova ética social precisa surgir junto com esse novo modelo de sociedade. Só que essa ética social só pode surgir dentro desse novo modelo de sociedade que tem que estar em constante estado de revolução. Até que a gente tenha toda uma gurizada, uma nova geração que está crescendo dentro desse novo modelo, que está crescendo dentro dessa ética, que já vai entender as coisas de uma forma diferente. E aí, então, já vai estar vivendo em sociedade de uma forma diferente, tá ligado? Com homens preguiçosos, levianos, egoístas, irrefletidos e indiferentes, não se pode realizar o socialismo. A sociedade socialista precisa de homens que estejam, cada um em seu lugar, cheios de paixão e entusiasmo pelo bem-estar coletivo, totalmente dispostos ao sacrifício e cheios de compaixão pelo próximo, cheios de coragem e tenacidade para usarem o mais difícil. Porém, não precisamos esperar quase um século ou uma década até que tal espécie de homem se desenvolva. Precisamente agora, na luta, na revolução, as massas proletárias aprendem o idealismo necessário e adquirem rapidamente a maturidade intelectual. Também precisamos de coragem e perseverança, clareza interna e disposição ao sacrifício para continuar a revolução até a vitória. Recrutando bons combatentes para a atual revolução, criamos futuros trabalhadores socialistas, necessários como fundamento de uma nova ordem. Aí, ó. É isso aqui, ó. As massas proletárias aprendem o idealismo necessário e adquirem rapidamente a maturidade intelectual. E é isso aqui, é uma daquelas coisas do tipo... A gente sente que a gente não... Mano, eu não posso... Não dá. É muita coisa acontecendo. Eu não vou me envolver com política, tá ligado? Eu prefiro ir lá. E se eu me importo com política, eu vou lá e voto em alguém que aparentemente tá falando o que eu quero. E é isso. Eu vou delegar a minha habilidade de votar por coisas. Só que porque a gente não tem esse poder, tá ligado? A gente sente que tem o poder de decisão que a gente delega. Só que na verdade a gente não tem o poder de decisão. A gente só tem o nosso único poder é delegar. Dentro da forma que as coisas são. Só que na verdade a gente tem esse poder de decisão. A gente só precisa estar organizado em número suficiente pra... Mano, agora que a gente tá todo mundo em strike, agora que a gente não quer mais só pedir pra trabalhar 8 horas ou pelo fim da escala 6x1. A gente vai decidir quantas pessoas vão trabalhar por turno, a gente vai decidir quantas horas cada um vai trabalhar, a gente vai decidir quem vai trabalhar, a gente vai decidir tudo. E vocês, meus queridos, aceitem ou, tá ligado?
Ou aceitem. Ou vocês fazem parte disso e trabalham aqui com a gente, ou sinto muito. Ou vocês, tá ligado? E é que tá, o que fazer com a burguesia? O que fazer com essa... É que é também uma coisa... Pena de morte foi o que usaram na Revolução Francesa contra a monarquia, foi o que usaram na Revolução Russa contra os contra-revolucionários. Mas tu abre uma janela que pode levar pra um lugar que não é bem interessante, tá ligado? Que é aquela coisa de quem é o contra-revolucionário, quem decide. Aí os caras começam uma máquina de propaganda de contra-revolucionário e tu vai fazer o quê? Tá ligado? Então é perigoso. Eu acho que sempre é perigoso trabalhar com pena de morte, mesmo nessa situação. Mas como a gente tá muito longe disso, eu acho que é uma coisa que a gente decidiria em conjunto quando acontecesse. Quando acontecer. Tá. A juventude trabalhadora, sobretudo, é chamada para esta grande tarefa. Como geração futura, ela formará com toda certeza o verdadeiro fundamento da economia socialista. Ela tem que mostrar já, como portadora do futuro da humanidade, que está à altura desta grande tarefa. Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? Mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? Nós conseguiremos, como diz o poema. Não nos falta nada, minha mulher, meu filho, a não ser tudo que cresce através de nós, para sermos livres como os pássaros. Nada, a não ser tempo. Caralho.